Olá! Nesta 28ª videoaula, trataremos das contribuições de Averroes à ética islâmica e, em geral, as reflexões filosóficas sobre a moralidade. Bem, para iniciar é importante esclarecer que o islamismo é, entre as três grandes religiões monoteístas, a mais recente. Considera-se o ano de 622, quando o profeta Maomé se instalou em Medina, o surgimento oficial dessa perspectiva religiosa. Bem, e também é importante esclarecer que no islamismo se nega a divindade de Jesus de Nazaré, considerado sim um grande profeta, mas que há outros profetas importantes, inclusive Maomé seria o último grande profeta. Teria, então, Maomé recebido o Alcorão, ditado pelo anjo Gabriel, e a partir desse texto, então, se formado uma das mais importantes religiões da atualidade. De fato, o islamismo cresceu rapidamente, tomou conta do mundo árabe, se espalhou pelo norte da África, chegou até a Península Ibérica, além de ter também chegado aos países do extremo Oriente, na Ásia, etc. Né? Bem, isso mostra, alguns comentadores dizem que a Jihad é de fato não apenas uma guerra de proteção, de defesa, mas bastante ativa e agressiva no sentido de ter tornado o islamismo uma religião que avançou sobre diversos países. E continua ainda hoje também sendo uma das principais. Bem, deixaremos de lado aqui, claro, novamente, como fizemos com Maimônides e Agostinho, as questões propriamente religiosas e trataremos das contribuições de Averroes à ética enquanto estudo, mesmo que iluminado e influenciado pela perspectiva religiosa, né, enquanto estudo da moralidade humana. Bem, Averroes viveu há 8 séculos atrás, também em Córdoba, assim como Maimônides, né? E naquele momento, Córdoba tinha se transformado numa espécie de centro de convivência pacífica de diferentes religiões. Né? O próprio Averroes, então, era uma pessoa bastante culta, com bom conhecimento filosófico, na jurisprudência, e em outras áreas do conhecimento humano e tratou de fazer contribuições para a ética. Novamente, talvez sob o domínio islâmico, Córdoba costuma ser citada como o primeiro grande exemplo de pluralismo na convivência pacífica entre as três religiões. Encontramos lá, por exemplo, o mesmo quarteirão, uma sinagoga, uma mesquita e uma catedral. Bem, quais são efetivamente as contribuições de Averroes? Em primeiro lugar, sob o ponto de vista filosófico, é importante marcar a presença de Aristóteles no seu pensamento, e assim como em Maimônides, tinha se tornado o filósofo grego mais estudado. Né? Diferentemente de Agostinho, que sofreu influência, como vimos, de Platão. Então, uma das contribuições que, eventualmente, nós podemos encontrar no pensamento de Averroes é exatamente um certo tipo de aristotelismo, né? Que procura ser compatibilizado com os dogmas, então, da fé islâmica. Para ilustrar, eu vou apresentar brevemente, né, a doutrina da dupla verdade, que é atribuída a Averroes, por exemplo, por Tomás de Aquino, né, que veremos na próxima videoaula. E essa tese mostra claramente a influência de Aristóteles e a tentativa sui generis, digamos, de Averroes de compatibilizar com as suas crenças religiosas.
Então, a doutrina da dupla verdade diz o seguinte, que é tanto verdadeiro, né, se nós usamos o nosso intelecto, a nossa racionalidade, admitir que o mundo é eterno, que ele não foi criado a partir do nada, como Aristóteles sustentava, e, enfim, então, o primeiro motor é apenas lá onde o movimento ocorre, né? Sem termos que identificar aí o primeiro motor com uma espécie de criação divina, nem nada. Quer dizer, o mundo é eterno, essa seria uma tese. Mas também, sob o ponto de vista da fé, ponto de vista religioso, é verdadeiro assumir que Deus criou o mundo, né? Alá criou o mundo. Então, essa é a influência, digamos, judaica, né, cristã, essa tese de um Deus criador do mundo a partir do nada, que não existe no pensamento grego. Ela também seria verdadeira desde o ponto de vista da fé. Quer dizer, essa dupla verdade, né, a verdade da fé teológica e da fé filosófica racional é uma das possíveis teses sustentadas por Averroes, o que mostra simplesmente, esse é o ponto, ilustra, né, a influência de Aristóteles no seu pensamento. Agora, o que nos interessa aqui é a ética. Então, eu vou apresentar uma certa contribuição de Averroes, que no final das contas não tem um tratado especificamente dedicado à ética, né? Eu vou apresentar uma certa tese que ele defende no comentário sobre a República, que é, no fundo, uma análise da ética nicomaqueia, e, como veremos, tem uma interpretação bastante peculiar de alguns conceitos aristotélicos. Trata-se antes, né, como já pode ser dito, de uma certa aristotelização da República Platônica, né? Então, a tese central do Averroes é que o filósofo rei, quer dizer, aquela pessoa que deveria governar, ao invés de ter uma virtude intelectual teórica, né, a sofia, deveria ter a frônesis. E a frônesis é basicamente descrita em termos aristotélicos. Bem, há, claro, uma dúvida em relação à originalidade e efetivas contribuições de Averroes, mas, como veremos aqui, por bem ou por mal, Averroes acaba produzindo um certo pensamento próprio, né? Mesmo que muitas vezes ele tenha, digamos assim, interpretado Aristóteles de uma certa maneira questionável, né? Então, para começar, é importante dizer que, para Averroes, a ética é sim uma parte, a parte teórica da política, e, segundo ele, há 4 perfeições, que são as virtudes especulativas, as artes operativas, as virtudes cogitativas e as virtudes morais, e a prudência, como veremos agora, é uma virtude cogitativa. Bem, aqui eu vou então ler o modo como Averroes descreve nesse seu comentário a virtude da prudência, né? Percebam aqui então que alguns críticos dizem que Averroes é simplesmente um comentador, que não é um pensador original. De fato, no texto, né, aparece em muitas ocasiões uma referência explícita a Aristóteles, simplesmente, e uma tentativa de interpretação da sua obra. Quer dizer, quando Averroes escreve disse, coloquei ali entre colchetes, né, ele está falando disse quem? Aristóteles, né? Agora, o que Averroes, então, nos ensina sobre a frônesis? Eu leio. Ora, de um modo absoluto, dizemos o nome prudência a respeito daqueles que têm boa deliberação, na descoberta do que é mais reto e mais útil aos homens, não em uma parte do que é um útil particular, como o que é útil na saúde e no vigor físico, mas em todo o particular em que existe a justa medida do viver.
Indício disso é que chamamos prudentes os que têm o poder de se voltar à cogitação para encontrar o fim nobre, e isto em coisas que são encontradas sem arte e sem ensinamento. De modo geral, portanto, prudentes são aqueles que, por meio de sua cognição, podem descobrir coisas vantajosas e coisas nocivas. Ninguém dirige sua cogitação, de modo que há pouco foi dito, para o que é impossível, tampouco para o que é necessário. De fato, a ciência em que há demonstração é demonstração quanto ao que é necessário. Novamente, prudência, portanto, não é ciência, tampouco é ensinamento. Certamente não é ciência porque é impossível o conhecido obter-se de outra forma. Porém, não é ensinamento, refiro-me à arte, porque o campo do conhecimento dela é diferente em gênero. Já que é assim, então a prudência, de modo geral, é hábito animal acompanhado de razão verídica que age sobre os bens humanos. Já está evidente que o ensinamento é diverso da prudência, porque o fim da ação descoberta por meio da deliberação é diverso do fim encontrado antes da deliberação. Ora, o fim da arte é o próprio produto. Fim de citação. Bem, então nós vemos aqui, né, uma forma interessante até de compreendermos, né, essa virtude especial, cogitativa, né, reflexiva, por parte de Averroes. Claro que há teses aí que são atribuídas a Aristóteles que são muito questionáveis. Por exemplo, né, como vimos, segundo Aristóteles, nós não deliberamos sobre os fins, nós desejamos os fins, né, embora esse desejo seja, claro, informado também, né, um ato volitivo, nós queremos o fim e a prudência é um cálculo deliberativo, né, sobre os meios para atingir aquilo que queremos. Bem, essa e outras teses, né, principalmente a tese final das contas de que a frônesis, né, a prudência é um hábito, né, também não pode ser atribuído a Aristóteles. De qualquer maneira, nós percebemos aqui, então, no fundo, uma certa reformulação, né, da ética aristotélica. E, nesse sentido, Averroes pode ser considerado, sim, um pensador que contribuiu para a elaboração, digamos, de um sistema político cuja parte teórica é a ética. Então, no averroísmo, né, a ética é o fundamento da política. E, novamente, a frônesis é a virtude principal que o governante deve ter. Bom, para não dizer que essa foi uma proposta sem nenhum tipo de repercussão, é importante lembrar que ela teve sim uma influência em outros pensadores, né? Por exemplo, segundo Gilson, que é um especialista em filosofia medieval, né? Na obra Defensor Patres, Marcílio de Pádua apresenta uma concepção muito próxima do que Averroes pensou, né? Então trata-se ali claramente, né, de um surgimento, desenvolvimento do averroísmo político, né? Quer dizer, claro que nós temos que questionar um pouco criticamente se a parte da teórica da política é ética, que ética é essa, porque no final das contas, né, Averroes, na filosofia medieval, também subscreve a tese metaética do comando divino, né? E então temos aí, no fundo, né, uma proposta que não foge a uma tese importante do islamismo, né, que é conhecida como Sharia, né, cuja, então, orientação geral é que o Estado, a República, né, seja organizado a partir dos preceitos e dos dogmas da fé islâmica. E aqui, então, nós precisamos, de alguma forma, novamente, né, relativizar
a tentativa de compatibilização de fé e razão, porque no final das contas é a fé islâmica, né? Assim como em Maimônides é a fé judaica, em Agostinho é a fé cristã, que acabam predominando em relação à concepção racional grega, a sua fundamentação das virtudes e tudo mais. Bem, de qualquer maneira, nós vemos aí que há sim uma certa contribuição, uma certa reformulação da ética aristotélica e teve uma influência bastante grande no período medieval. Bem, a videoaula de hoje acaba por aqui e eu convido todos e todas a assistirem à próxima videoaula sobre Tomás de Aquino, onde retomaremos alguns conceitos da ética cristã e, diferentemente de Agostinho, veremos que Tomás de Aquino também usa Aristóteles para tentar mostrar a compatibilidade com os preceitos religiosos, aqui em particular da fé cristã. Até lá!